Diário de Iguaçu, na EFAP do Brasil 2025. Hoje estamos recebendo várias pessoas aqui nos nossos podcasts, nas nossas conversas, e agora chegou a vez de conversar com a presidente da Federação Catarinense das Câmaras de Vereadores, a UVESC, a Marcelei Zenato Vinhati, que é aqui de Chapecó e que vem fazendo uma representação, acima de tudo, para os vereadores, mas também para as mulheres. Alcemir está aqui do meu lado. Vamos conversar então com a Marcelei. Então, Marcelei, como é que tu tá aí numa peleia de sempre, né? Que sempre vem trabalhando bastante na vereança, agora na presidência da UVESC, no segundo mandato, né? Quais são, assim, as prioridades aí que tem a senhora como vereadora e também como dando uma olhada global, assim, nos vereadores, na vereança do Estado, no Legislativo, né? Então, primeiro quero cumprimentar vocês, Diego, Alcibiades, o Diário de Iguaçu, por estar nesse espaço tão bonito, abrindo espaço para muita gente, uma feira que é um exemplo para o estado de Santa Catarina e agora vai se consolidando como uma feira que também ultrapassa aí os limites geográficos de Santa Catarina. Primeiro, eu sou vereadora de Chapecó. Essa é uma atividade pela qual eu fui eleita, que tenho responsabilidades, mas eu entendo e passei a compreender ao longo do tempo que o vereador não é um sujeito que tem que se dedicar somente ao município, ao seu município. É uma liderança política que precisa estar ligado com o seu município, a sua atividade principal, seu foco principal, mas também a gente pode contribuir em outros espaços, né? Por isso que eu fui para a CAMOSC, que é a Associação Regional de Vereadores. De lá fui convidada para ir para a UVESC, disputei a eleição, me reelegi na UVESC, que é uma entidade estadual potente, que tem ocupado agora espaços nas mesas de diálogo, de conversas, de decisões políticas, como a gente não tinha antes, porque nós somos 3.000 vereadores em Santa Catarina. Nós somos quase 4.000 servidores que formam o Legislativo Municipal, que é essa instituição pública, democrática, onde as suas lideranças estão lá porque passaram pelo crivo do voto e que tem discutido no âmbito do município questões que têm necessidades municipais, mas regionais, estaduais, nacionais. O vereador, quando ele pede para duplicar uma 282, por exemplo, ele está discutindo temas nacionais. Quando ele pede para melhorar a política do SUS, ele está discutindo questões nacionais. Quando ele se envolve na Câmara de Vereadores para discutir temas da segurança pública, ele está discutindo questões com o governo do Estado. E quando a gente lida com questões do cotidiano do município, ruas, iluminação, posto de saúde, essas questões a gente dialoga com o prefeito. Então não tem como separar. E a UVESC é esse organismo que potencializa todo esse debate que ocorre nas câmaras de vereadores e trabalha principalmente com a formação dos vereadores, dos servidores, porque a gente precisa elevar a capacidade da vereança catarinense no sentido de, ao ocupar esse espaço, ter capacidade técnica e política para fazer a roda girar, né? Colocar essa força dos 3.000 vereadores a serviço de causas coletivas. Isso é fundamental para a gente, é a minha prioridade na UVESC, é fazer esse movimento de formação. A senhora agora está aqui visitando uma feira que a gente já conhece há bastante tempo, né? Que mostra muito da nossa economia, enfim, né, da pujança do município, dos empresários, enfim, né? Qual o desafio aí que esse setor vai ter pela frente aí com as novas legislações e qual seria o papel dos legislativos nessa linha? Acho que o primeiro papel do legislativo é não atrapalhar o movimento de desenvolvimento das suas cidades. Segundo, é preciso a gente preservar a legislação e trabalhar nela de forma permanente, não estática, de modo a
preservando os direitos democráticos, as questões fundamentais de cidadania, de democracia, do status do que nós temos, que nós construímos até hoje, mas a gente tem que adaptar as coisas para as novas realidades. Tem muita coisa surgindo que precisa de adaptação na legislação. Então, o vereador também tem essa função, que é a olhar para a realidade e adaptá-la para poder não atrapalhar o município. Nós estamos vindo agora da abertura do Salão do Imóvel. O que falava o prefeito na abertura? Nós vamos colocar 1.000 casas à disposição das pessoas com ajuda de financiamento da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Mas nós temos uma demanda de 8.000 casas populares em Chapecó. E dos problemas que a gente enfrenta é porque os terrenos na legislação atual são muito grandes para habitação popular. Então isso vai vir para a Câmara de Vereadores, porque para a gente diminuir o tamanho tem que mudar a legislação. Então é melhor a gente manter uma legislação que garante um terreno grande e que as pessoas não conseguem acessar, ou daqui a pouco a prioridade é vamos construir casa para todo mundo, para que a gente tenha, mesmo que num terreno melhor, para que a pessoa saia do aluguel e nessa saída do aluguel ela consiga dar um passo seguinte, que às vezes é melhorar, comprar um outro imóvel, ampliar a sua condição habitacional. Eu acho que o terceiro elemento aí é a gente produzir política nova mesmo, né? Fiscalização séria. A nossa função prioritária como legisladores é a fiscalização dos atos do executivo. Então, hoje, o que faz um vereador em Chapecó? Fiscaliza 2 bilhões de reais. Esse é o orçamento que o vereador aprova e que o vereador fiscaliza em Chapecó. Isso é muita coisa. Se a gente conseguir dar conta disso, a gente já está fazendo um excelente papel. Eu falo de coisas concretas. Se foi feita uma licitação para construir um pavilhão da IFAP e ele custou 2 milhões de reais, como que foi feito o processo licitatório? Esses 2 milhões foram aplicados mesmo no projeto que foi orçado? Tem aditivos? Esse prédio foi feito com qualidade? Está servindo ao propósito que foi aprovado na Câmara de Vereadores? Esse é o nosso papel. Então, para toda obra e serviço público tem que ter a brifagem de quem é legislador para poder fazer bem feito o seu trabalho. Vereadora, você comentou, né, essa tua experiência e também essa troca de conhecimento com todo o Estado, né? Porque acredito que isso também aconteça, né, nesse teu corre-corre em função da UVESC. E na tua casa legislativa, como é que tu avalia os vereadores de Chapecó? Olha, primeiro eu acho que a gente tem uma Câmara de Vereadores que merece todo o respeito da sociedade. Câmara de Vereadores de Chapecó é uma Câmara de Vereadores que não tem histórico de envolvimento em corrupção, que não tem histórico de envolvimento em escândalos. É uma Câmara que utiliza menos da metade do orçamento previsto para aquilo que caberia à Câmara de Vereadores de Chapecó. Nós estamos utilizando 2,7% do orçamento de 6% do orçamento total da Câmara de Vereadores. O que a gente faz com esses recursos de sobra? Prefeitura municipal para se transformar em obras e serviços públicos. Sim, nós somos perfeitos? Não somos. Nenhum dos vereadores é. A gente tem as nossas diferenças, as nossas dificuldades, a gente às vezes não dá conta de algumas questões que seriam de necessidade, mas é um grupo de vereadores que merecem nosso respeito, são de diferentes áreas, a gente tem engenheiros, tem advogados, professores, tem gente que é da segurança pública, né? Tem gente que é agricultor, então essa diversidade de líderes que formam a Câmara de Vereadores hoje, a gente consegue aproveitar o melhor que cada um tem, né? Agora, o vereador é um sujeito que não vem de uma escola específica. Não tem escola para vereador. Nós somos líderes comunitários, nós somos líderes de um time de futebol, líder da educação, líder de algum lugar. Que um dia se filiou num partido político, foi disputar uma eleição, caiu na Câmara de Vereadores, né? Caiu no sentido de se elegeu para ser vereador. E ali é um universo diferente, estranho, dinâmico, que a gente vai aprendendo fazendo. Então,
ter essa sensibilidade também com o vereador é muito importante. Mas eu acho que o destaque da Câmara de Vereadores é essa unidade que a gente tem. A gente tem oposição e tem situação, mas a gente tem unidade naquilo que interessa para Chapecó. E isso é uma questão muito importante. Marcelei, você vem num sobrenome muito forte, Vinhati, né? Certamente você acompanhou, também participou. Dentro da tua própria família, né? Os corredores de Florianópolis, de Brasília. 2026, a família Vinhati tem esse desejo de retornar? Olha, essa é a pergunta que não quer calar, né? Primeiro, eu quero considerar que toda a liderança política que está em exercício de mandato, que participa de um partido político, que se tornou de alguma forma liderança, ela precisa estar à disposição para os processos que vêm pela frente. Eu sou uma mulher da política e eu acho que isso precisa, a experiência que eu construí ao longo desses anos, de 12 anos de mandato, ela precisa ser levada em conta quando é preciso dar os próximos passos. Mas isso não é uma coisa que se determina a priori, né? Acho que no ano que vem a gente começa a discutir processos eleitorais. O Vinhati tem sinalizado que ele vai ficar fora do processo eleitoral. Eu tenho uma responsabilidade enorme com a UVESC. A UVESC é muito maior que qualquer mandato hoje. Eu assumi o mandato em março desse ano, ele vai até março de 2027, e isso também é um espaço político ocupado por mim. Então, eu estou considerando fortemente essa necessidade, essa prioridade de tocar o VESC no próximo período. Não descartando as outras possibilidades, porque a gente tem um partido político que discute o que vai acontecer com seus quadros, e eu quero estar à disposição e tranquila para fazer essa discussão das prioridades, do espaço que o partido entende também como prioridade, e acho que a gente vai acabar fazendo o melhor possível nessa tomada de decisão. Bom, como é que a senhora está visualizando aí essa disputa para o Estado? E nós temos a senhora de uma cidade que tem um prefeito que é pré-candidato, nós temos uma discussão muito grande sobre o Senado, né? Assim, como é que a senhora está visualizando isso aí, para repetir? Primeiro, eu acho que é extremamente importante que a gente tenha muitos candidatos. Eu sempre apostei nisso, é na diversidade de opções que ganha a democracia, né? Que as pessoas podem ter uma opção. Acho que não interessa para ninguém em Santa Catarina esse blocão colocado em torno do governador do estado. A gente precisa ter outras opiniões, precisa ter outras pessoas. Por isso que é muito bem-vinda a candidatura do prefeito João Rodrigues. Eu não acho que o governador faz um trabalho ruim, mas eu acho que é importante que a gente tenha candidaturas. É importante que a esquerda também tenha seu candidato, pelo menos de primeiro turno, para que a gente tenha esclarecidos, oportunizado, que a gente tenha debates sobre Santa Catarina, sobre o processo de desenvolvimento, o que pensam os diferentes líderes que estão aí para disputar a eleição, né? O Senado está muito disputado, está muito embolado, meio de campo, mas isso também identifica que não vai ser possível juntar todo mundo num único projeto, né? Isso a gente já está lendo, acho que isso está definido. E o prefeito do Chapecó, me parece que tem cada vez mais se aproximado da decisão efetiva de ser candidato a governador, porque até pouco tempo atrás a gente dizia, mas será que ele vai mesmo? Será que não vão se juntar todos? Porque do ponto de vista ideológico não tem tantas divergências assim, né, entre o prefeito João Rodrigues e o governador, mas tem diferenças de projeto. Tem diferenças do jeito de fazer as coisas, tem diferenças da pegada política que cada um tem. E isso é fundamental para Santa Catarina, né? Eu espero que seja uma grande eleição, que a gente consiga ter projetos claros que contribuam com o nosso estado, né? E não está difícil de administrar. Santa Catarina é um estado com muitas potencialidades, né? Eu estou apostando numa grande eleição, né, e que a gente possa eleger senadores, que a gente
possa aumentar as nossas bancadas do Oeste na representação política, né, tanto da bancada federal como estadual. Então aí, torcendo pelo Oeste de Santa Catarina. Eu sou mais Chapecó e nossa região aqui, porque a gente precisa muito de representação. Bem, muito obrigado. Vamos liberar, Diego, a sua presença aqui, agradecer principalmente, que a senhora tenha sucesso aí nas jornadas futuras. Muito obrigado. Olha, quero agradecer vocês pela entrevista, por esse bate-papo bacana, agradecer pelo trabalho que vocês fazem. A gente não é nada na política sem a comunicação, sem os nossos jornais, sem os nossos espaços virtuais também, né, os canais que a gente tem hoje, que são um passo importante, sem as nossas rádios. Então, muito obrigada pelo espaço que vocês nos dão, transformando aquilo que a gente produz em conteúdo para a comunidade. Isso vale muito. Obrigada. Obrigado. E até o próximo podcast, direto da IFAP do Brasil 2025. Diário do Iguaçu. Leia, reflita, opine.